Preparados para uma conversa de alto nível? Sejam bem-vindos. Esse é o Talentos e Negócios. Eu sou Fernanda Freitas e hoje vamos ter mais um episódio de insights valiosos sobre o mundo dos negócios. Bom, nosso tema de hoje é um tema extremamente atual. Vamos falar hoje sobre o futuro do trabalho, as carreiras digitais e o impacto da inteligência artificial. E para falar sobre isso, eu convidei o expert na área. Né? Meu convidado hoje é o Glauber. Glauber, que é o diretor tecnológico de tecnologia da Versa. Seja bem-vindo, Glauber. E Fernanda, muito boa noite a todo mundo que está nos assistindo, tá? Agradeço imensamente a oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho aí sobre tecnologia, sobre trabalho, sobre inteligência artificial. Exatamente, Glauber. Vamos explorar, né, como que a inteligência artificial está transformando o mercado de trabalho, trazendo oportunidades para empreendedores digitais, profissionais, inclusive de diversas áreas, né? E eu quero também que você traga a sua visão prática de como que a aplicação da inteligência artificial está sendo usada nos negócios, inclusive da Versa, né? Sim. Antes da gente começar assim, a falar sobre a inteligência artificial, eu queria que você se apresentasse primeiramente aqui para o nosso público. Então, eu trabalho já com tecnologia há mais de 25 anos, né? Comecei muito cedo, vamos dizer assim, né? Fui, com o passar do tempo, me especializando, uma graduação em ciência da computação, mestrado também em ciência da computação pela Universidade Federal de Viçosa, né? Trabalhei à frente de times de tecnologia em empresas da cidade. Há 12 anos atrás, junto com os meus sócios, montamos a Versa Tecnologia, um sonho nosso de permanecer na nossa cidade. Tudo começou aqui em Caratinga, né? Tudo começou aqui em Caratinga. A gente tinha essa vontade, né? Todo mundo, vários dos nossos colegas indo para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. E a gente gosta daqui, quis ficar aqui, quis realizar esse sonho aqui e criar uma empresa de tecnologia legitimamente caratinguense, né? E a gente conseguiu. Estamos aí hoje com mais de 150 funcionários, né? Nossa, Trabalhando que nas bacana. mais diversas áreas e prestando serviço, na verdade, para o Brasil inteiro. Né? Exatamente. Começou há 25 anos atrás e depois se expandiu para várias frentes, vários segmentos, né? Fala um pouquinho sobre os segmentos que vocês estão presentes hoje. Isso. A Versa Tecnologia, ela trabalha tanto na área pública quanto na área privada. Tá? Na área pública, a gente atende setores como educação, a área tributária, a área de saúde, né? Trabalhamos também prestando serviços na área de urbanismo para trabalhar aí com o REURB, né? Uhum. De regularização fundiária urbana. Também na área privada, a gente tem um braço muito forte educacional, né? Onde a gente presta também serviços para empresas, para instituições de ensino do Brasil inteiro, né? Focando aí muito fortemente na parte da educação à distância. Muito bom, muito bom. E tudo isso, a inteligência artificial hoje faz parte de todas essas áreas que vocês atuam em. Vocês têm aplicado isso no dia a dia já? Com toda certeza, Fernanda, com toda certeza. A gente já conhecia, vamos dizer assim, enquanto profissionais da área de tecnologia, nós já conhecíamos há muito tempo a ideia da inteligência artificial, mas ela 2, 3 anos para cá, ela entrou de uma maneira tão abrangente, tão forte, e não tinha como nós não utilizarmos para agilizar os nossos processos de Isso. trabalho, né? Uhum. Então a gente utiliza muito fortemente, os nossos funcionários utilizam na hora de poder desenvolver os seus softwares, utilizam para poder ganhar produtividade. Né? Na parte de análise de informações, de análise de dados, ganhamos uma força extraordinária, né? Que você entrega, às vezes, informações ali para ela e ela Isso. consegue agilizar e te entregar insights que, às Nossa, vezes, verdade. ficariam escondidos de você, né? Sim, ou que você demoraria dias para conseguir fazer aquilo ali, né? Eu falo Exatamente. que a inteligência artificial ela é uma otimização de tempo e produtividade para a gente, não é isso? Exatamente. O que a gente mais busca, todo mundo busca, é justamente o quê? Essa questão da produtividade.
né? É. Então, com o apoio da inteligência artificial, você consegue, conforme você disse, algo que poderia demorar horas, dias, você faz em minutos, o que te abre espaço na sua agenda, no seu espaço de trabalho, para criar coisas novas. Verdade. Né? Ao invés de você dedicar ali muito tempo num trabalho manual, aquela parte manual a máquina resolve para você e você cria espaço ali para poder criar mais coisas. Verdade. Eu acho que é o principal, a mola Com mestra certeza. é essa, né? E a gente está falando também assim, da transformação do mercado de trabalho, né, Glauber? A gente está falando de um impacto que ele atua em diferentes indústrias, né? Como que você tem visto a transformação no mercado de trabalho com o uso da inteligência artificial, especialmente na área de TI? Bom, na área de tecnologia, vou falar um pouquinho aqui de algo que me assustou recentemente, né? Para a gente ter uma noção do impacto, né? Eu trabalhando com a aplicação da inteligência artificial em alguns estudos meus e eu tendo que desenvolver uma determinada aplicação, né? E quando eu começo a utilizar ali a inteligência artificial associada ao sistema que eu utilizo para poder programar, ela praticamente adivinha, vamos dizer assim, a sensação Entendi. que eu tenho adivinha o que eu estou pensando. Nossa. Então, para a gente, isso é excelente, né? Com Porque certeza. me ajuda a evitar problemas, erros nos meus sistemas. Com isso, eu consigo entregar um produto muito mais rapidamente, de forma muito mais eficiente para o meu cliente final. Então, com isso, o meu próprio cliente ele acaba sendo impactado em função de que, se eu consigo entregar mais rapidamente algo para ele, ele consegue produzir mais também. Com né? certeza. Sem contar que a gente já começa a trabalhar em cima de embarcar nos produtos que a gente desenvolve também a inteligência artificial. De maneira, Fernanda, bastante incipiente, porque é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Né? É verdade, é verdade. Precisa tomar um cuidado. Então nós vamos colocar sim, a gente vai colocar alguma coisa também para agilizar o lado do nosso cliente. Né? A gente tem surpresas aí, algumas coisas trabalhando para eles, que eles vão meio que se assustar quando chegar. Né? A gente tem um projeto, por exemplo, que vai apoiar instituições de ensino a agilizar o processo de validação de documentos dos alunos que estão fazendo matrícula. Um trabalho que hoje é essencialmente manual, que depende da análise de um ser humano, mas que a gente já vai conseguir fazer uma triagem por meio da inteligência artificial. Com isso, ele vai poder muito mais facilmente entender se um documento está adequado ou não para as exigências que ele precisa. Nossa, entendeu? excelente, excelente. Um excelente insight, né? Exatamente. E um spoiler aí também para o pessoal do que vem por tá aí. todo mundo esperando isso já estamos Muito concluindo. Bom. A gente está falando de mudanças também nos modelos de trabalho, né, Glauber? E isso, eu acho que depois da pandemia foi muito latente por conta daquela questão, né, que a gente voltou muito para a tecnologia diante daquele afastamento do lockdown que aconteceu. Mas principalmente nos últimos anos, vamos falar aí de 2 anos para cá, que eu acho que foi esse boom da inteligência artificial. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse trabalho remoto facilitado pela inteligência artificial. É a ideia dos males que vem para bem, né, Fernanda? Eu acho que a pandemia do Covid foi algo que extremamente assustador. Eu espero nunca mais ver isso na minha vida. Mas foi um momento que a gente pode chamar de disruptivo. Foi. Tá? O que aconteceu, na verdade? Ali, por força das circunstâncias, a gente precisou de deslocar muita gente para trabalhar de casa. Né? E todo mundo descobriu, olha, isso é viável. Aconteceria, Fernanda. O trabalho remoto aconteceria, mas a pandemia acelerou de maneira assustadora. É né? verdade. E durante a pandemia, ainda no finalzinho dela, as primeiras amostras de inteligência artificial voltada para o grande público
surgiu, né, a ideia ali do chat GPT, É. que foi algo que, assim, novamente, assustador. É assustador. É assustador, porque você começa ali a interagir com ela e percebe, meu Deus. Então quer dizer que esse trabalho que eu demoraria, às vezes, 2, 3, 4, 5 dias, eu estou conseguindo fazer 30, 40 minutos, né? Então, vamos dizer assim, foi algo assustador. E isso continua. Vamos dizer assim, continua não crescendo, né? É óbvio que a gente não está numa mesma situação que estávamos há 5 anos atrás, então muitas empresas estão voltando atrás com essa questão do home office, mas nunca vai voltar a ser da forma como era Como antes. foi antes, né? Exatamente. Então a gente tem hoje esse tipo de trabalho, o trabalho remoto, o trabalho sendo apoiado por inteligência artificial, a tendência é ir num crescendo. Tá? Sim. E isso é maravilhoso para todos, para quem contrata, para quem trabalha, né? Vamos dizer assim, para cidades, porque de repente hoje em dia você não precisa sair da sua cidade, não precisa sair de Caratinga para ter um emprego numa empresa de fora da cidade. E o contrário também é verdadeiro. A Versa contrata muita gente que mora fora da cidade. Entendeu? Então, abre o mercado para gente também. Muito entendeu? bom, muito bom. Isso é uma excelente forma de adaptar essa nova realidade. Exatamente. E você falou a palavra mágica, né? Adaptação. Adaptação. Se você pode até, de repente, lutar contra a ideia da inteligência artificial, você pode até lutar contra o home office, mas você não vai conseguir lograr êxito com isso. E as empresas que ainda não se adaptaram, vamos lá, como que a empresa que se fecha, vamos dizer assim, né? Porque nós estamos falando aqui de uma empresa de tecnologia, é óbvio que vocês estão abertos a isso, né, Glauber? Mas a gente sabe que muitos empresários ainda estão parados no tempo, vamos falar assim, né, de maneira mais simples. Muitos empresários ainda pararam no tempo, não querem acompanhar a evolução do mercado, a evolução tecnológica. E muitas vezes até tem certos bloqueios, atrapalham a empresa a evoluir. Né? Essas empresas que não se abrem para esse novo, elas estão fadadas ao fracasso? Olha só, Fernanda, elas podem até conseguir sobreviver, mas se você se fecha, se você não se abre ao novo, se você não dá oportunidade, se você não procura conhecer, o seu concorrente do lado vai. Ok? Então, aí está uma grande pedra de tropeço. Verdade. Tá? Você, de repente, chegar... não, inteligência artificial não entra na minha empresa. No seu concorrente, que faz um produto análogo ao seu, que presta um serviço análogo ao seu, ele vai estar aberto a isso. Entendeu? E aquele empresário que, às vezes, acha que a inteligência artificial vai substituir o ser humano e, para isso, ele começa a demitir pessoas. Você acha que não. isso vai acontecer? É o medo que eu não tenho, vamos dizer assim, né? Por que eu não tenho? Eu vejo o seguinte, a inteligência artificial, ela vai potencializar o ser humano. Mas a gente nunca vai deixar de precisar do ser humano. Tá? O que vai acontecer você tem alguém com uma determinada capacidade produtiva. Se ele utilizar adequadamente a inteligência artificial, ele amplia fortemente a sua produtividade. E é isso que a gente está atrás o tempo todo. Verdade, o mundo inteiro está atrás. É o quê? A ampliação da produtividade. Usando o termo do meu sócio aqui, é fazer mais com menos. Isso. E você vai conseguir fazer isso. Então, o ser humano não vai ser dispensável. Isso é uma ilusão. Tá? De achar que, de repente, a inteligência artificial vai conseguir chegar e te substituir, me substituir. Não vai. Tá? Depois nós vamos entrar num outro assunto mais polêmico, que são os humanoides. Sim, uma bomba, claro. Né? Que foi notícia essa semana aí, né? No mundo inteiro, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Nós estamos falando de ser humano e agora está vindo aí uma inteligência artificial
dotada de características humanas, mas daqui a pouquinho a gente chega lá. Isso aí. Vamos falar sobre as oportunidades para os empreendedores e carreiras digitais agora. Vamos falar para aquele público que está nos acompanhando aí, interessado em saber das oportunidades, né? Principalmente os jovens. A gente vai falar agora voltando para os jovens, esses que estão aí buscando uma área de atuação para ter sucesso, né? Criação de negócios digitais. Você acha que quais seriam as maneiras de usar a inteligência artificial nos negócios e como que você vê as oportunidades para pequenos e médios empreendedores utilizarem essa inteligência artificial de forma prática? Então, só colocando, por exemplo, dando um exemplo que pode parecer distante, mas só para você ver como é que as coisas estão mudando, vamos dizer assim, né? A gente tem equipamentos médicos, às vezes caríssimos, né, utilizados aí para fazer diagnósticos médicos, né? Algumas empresas, existe uma startup que está trabalhando justamente em que sentido? De usar a inteligência artificial para fazer análises de imagens e com isso poder substituir equipamentos médicos caríssimos. É algo que a gente não imaginava. O que está acontecendo? Às vezes você vai substituir um equipamento de centenas de milhares de reais por, de repente, um celular com alta capacidade de processamento. Olha que bacana. Né? Então é só para dar algumas ideias do nível de disrupção que a gente está vivendo. Tá? Mas não, está muito fora ainda da minha realidade. Né? Mas você pode. Vou dar um outro exemplo muito prático. Né? Os comandos que a gente coloca numa inteligência artificial para se comunicar com ela é o que a gente chama de prompt. Tá? E ali está a base para você usar de forma eficiente ou não uma inteligência artificial. Já começa a surgir as primeiras ideias do engenheiro de prompt. Né? Entendi. Aquela pessoa que vai ter, vamos dizer assim, como uma das suas especialidades, conseguir passar informações adequadas para uma inteligência artificial para que ela consiga te entregar um resultado realmente eficiente daquilo que você deseja. Nossa, tá? Então, assim, é simples, vamos dizer assim, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, de novo, disruptivo. Você está definindo uma nova profissão baseado em algo que está disponível para o público há apenas 2, 3 anos. Nossa, muito bacana, Glauber. É? Temos algumas perguntas aqui já no chat. Deixa eu passar aqui para a gente aproveitar. Vamos lá. Como que você enxerga o futuro da TI com a inteligência artificial? Então, a gente está aí, vamos dizer assim, a tendência é de um crescimento cada vez maior. Em que sentido? Né? O profissional, ele já tem a facilidade, o profissional de TI já tem uma facilidade para lidar com aquilo, né? Com a tecnologia. Então, com isso, ele vai conseguir produzir muito mais, ele vai conseguir entregar muito mais coisas, vai conseguir, de repente, ter disponibilidade para desenvolver muitos outros produtos. Trabalhar em várias frentes, né? Por conta dessa otimização de tempo, digamos assim. Exatamente. A ideia é reduzir muito mais o tempo de entrega dos produtos, né? Perfeito. Essa é o principal ponto, né, de ganho. Maravilha. De que maneira as ferramentas de IA podem auxiliar no gerenciamento e automação de infraestrutura de TI, especialmente em ambientes multi-cloud? Uau! Esse aí, o seu público realmente é altamente especializado, hein? Diário para social media. Então, maravilha. Olha só, nesse tipo de ambiente, o que vai acontecer é justamente utilizar, por exemplo, a ideia da inteligência artificial para poder, dando um exemplo muito prático, de segurança, né? Para desenvolver o ambiente de segurança para que ele consiga, por meio de informações que ele vai obtendo ali, né, entender como funciona o seu ambiente e fazer prevenção de ataques, por exemplo. Bacana, entendeu? Entendi. Esse é um ponto, vamos dizer assim, que é primordial, porque
a inteligência artificial, ela, vamos dizer assim, ela é agnóstica. Ela não é nem boa nem ruim, mas e quem usa? É quem Entendeu? usa, esse que é o nosso medo, né? Vamos dizer assim, que a Exatamente. pessoa, igual você falou, ela é agnóstica. Se a pessoa quiser usar ela para o mal, Vai vai usar, usar. vai usar. A gente está chegando num ponto, Fernanda, que as próximas guerras que a gente vai enfrentar, e infelizmente isso é da natureza humana, É, elas serão guerras digitais. sim, Elas sim. serão cyberataques. Os ataques terroristas vão acontecer dessa forma, Uhum. entendeu? É assustador. Atacando a infraestrutura, por exemplo. Você Uhum. pode conseguir derrubar toda o sistema elétrico de um país. Imagina o Sim, caos que você um não causa caos. dessa forma com isso. Exatamente. Nossa. Mais perguntas aqui, gente. Não para de chegar perguntas. Agora, deixa eu ver aqui, peraí. Washington, deixa eu ver se. Ela eu já fiz já. Quais são os principais avanços recentes na área de inteligência artificial que você considera mais promissores? Então, vamos falar um pouquinho até da nova versão do chat GPT, Uhum. vamos dizer assim, né? Que visa principalmente eliminar algumas situações que ocorriam, né? Que é muito engraçado o nome que eles deram, alucinações. Uma inteligência artificial É. tinha alucinações, né? Uhum. Que é o que, na verdade? Ele começava a te entregar informações incoerentes, Uhum. né? E dos principais avanços que nós tivemos é justamente nesse aspecto, onde conseguiu agora, entre aspas, fazer com que ela comece a raciocinar de fato como um ser humano, tá? Entendi. A inteligência artificial, na verdade, ela é o quê? É um software que consegue assimilar uma grande quantidade de informações, aprender com elas e tentar te entregar algumas alternativas. Né? Sim. Esse avanço que teve agora, nessa nova versão do chat GPT, é o que eles estão chamando de ele começa a raciocinar de fato. Sim. Entendeu? Uhum. Um avanço Eu vi extraordinário. um vídeo de um especialista na área, especialista em chat GPT, falando que o 3.0 é o cérebro de um rato. O Exato. 4.0 é o cérebro de um humano ultra inteligente. Ou seja, infinitamente mais. Ele fala um número, inclusive, que eu não me Uhum. lembro, mas ele dá a dimensão de um para o outro ali, Sim. dessa nova versão. Como que ela veio mais melhorada. Exatamente, exatamente. O que acontece? Faz parte, inclusive, da estratégia dessas empresas que fornecem inteligência artificial. Primeiro, eles capacitaram, treinaram internamente. Já existiam ali dentro dos laboratórios dele por anos e anos. E fazendo treinamentos ali. O que acontece? Ao trazer essa inteligência artificial para o grande público na internet, o que começou a ser feito? Né? Ele começou a ter um monte de outras situações, a inteligência artificial foi exposta a um monte de situações que anteriormente ela não tinha nos laboratórios. Então Uhum. começou a interagir com o ser humano. E com isso ela Sim. aprendeu e evoluiu muito mais. Uhum. E, obviamente, com isso também, os desenvolvedores melhorando os próprios algoritmos das inteligências. E isso foi, vamos dizer assim, isso vai num crescimento vertiginoso. Tá? Uhum. Realmente, hoje a gente está num outro patamar em termos de inteligência artificial. Tá? É verdade. Vou continuar pegando a pergunta aqui do chat, daqui a pouco a gente volta para o nosso roteiro. Tem a Claro. pergunta aqui do Paulo César: como que a inteligência artificial está impactando a segurança da informação? Então, é aquela questão que a gente falou agora há pouco, né? Se por um lado, né, muita coisa boa surge daí, Uhum. por outro lado, Fernanda, às vezes pessoas que não têm nem mesmo capacidade técnica para, por exemplo, desenvolver um vírus de computador, né? Sim. Ela começa a interagir ali e vai dando instruções, né, Uhum. de como de repente pode ser feito isso, tá? Uhum. Então, o que acontece? Algo que antes ficava muito nichado, agora já fica aberto para um grande público. Ora, se a gente tem um grande público que vamos dizer assim, que pode querer agir de forma incorreta,
é muito mais risco que existe aí, né? Mas Com por um certeza. outro lado também, né? As próprias inteligências artificiais já começam também a fornecer mecanismos para que Sim. você possa se defender, no Sim, caso, né? e existe também ali algumas regras, né, que eles não fornecem, por exemplo, dados Sim, pessoais, né? A gente exatamente. vai até entrar mais profundamente nesse assunto daqui a pouquinho. Uhum. Deixa eu ver aqui, tem mais perguntas. Agora, quais são as implicações do uso da inteligência artificial generativa no desenvolvimento de software e a automação de testes? E como que isso pode impactar a eficiência das equipes de TI? Não, maravilha. Olha só, esse é um ponto primordial para gente na área de desenvolvimento, né? Então, a inteligência artificial, ela apoia os desenvolvedores no sentido de, olha, eu tenho esse trecho de código, vamos chamar assim, uma função, Sim. é um trecho de Uhum. código, e o objetivo dele é fazer determinada ação. Uhum. A inteligência artificial, você consegue fazer com que ela interaja com o seu código, gerando um teste automatizado para aquele artefato, né? Sim, sim. De maneira muito fácil, de maneira muito rápida, né? E com isso, o que é? Vai se ganhar em qualidade do software, em tempo e, vamos dizer assim, é algo simplesmente extraordinário como é que conseguiria avançar a vida aí dos desenvolvedores que souberem agir de maneira correta com isso. É claro Ou que a gente seja, tem também outros pontos bastante negativos nesse sim, sentido, mas né, é um Fernanda? mercado muito promissor. Não, extremamente, extremamente. Vamos Extremamente dizer assim, promissor. aprendamos a conviver com a inteligência artificial. Sim, Não tem voltas. Ponto. exatamente. Quais os maiores desafios em integrar inteligência artificial com infraestrutura de computação em nuvem? Olha, as próprias plataformas de nuvens já começam a oferecer alguns tipos de recursos nesse sentido, né? Uhum, Então elas vão chegar e oferecem já esses serviços para, né, esse tipo de público que precisa de trabalhar com nuvem, sim, tá? E aprofundando ali, o profissional conseguindo aproveitar toda a capacidade que essas nuvens já oferecem por si só, né, eles já vão conseguir ali obter resultados fenomenais, gerando economia, segurança, praticidade, né? muito bom, muito bom. Mais uma perguntinha aqui para você, olha. Ó, o Edgar, que está acompanhando a gente aqui do CaraCast, falou, ó, queremos esse cara no nosso podcast também, viu? Ó, Opa, Edgar, tá aceito o convite. já foi convidado. De que forma a inteligência artificial pode ajudar a analisar imagens médicas como raio-x, tomografias e quais são os desafios éticos em garantir que os resultados sejam precisos e confiáveis? Então, legal. E isso aí é a cara da inteligência artificial, né? O que é, na verdade, o aprendizado da inteligência artificial? Ela é exposta a uma quantidade incomensurável de informação daquela maneira, né? Uhum, Então, eu tenho determinada imagem ali, ela vai analisar. É claro que tem o aprendizado, tá, Fernanda? Então, o que é exposto ali? É exposto uma imagem com determinada informação ali, onde, olha, aqui existe um câncer, sim. né? Uhum, Nesta imagem. E aí ela vai aprendendo, vamos dizer assim, vai indicando ali, olha, e essa outra imagem tem câncer? Não, não tem. E essa outra? Não. E aí ela vai conseguindo aprimorar e entender o que é um câncer numa uhum. determinada imagem, e a partir daí ela vai conseguir, quando for exposta a uma imagem análoga, ela vai conseguir chegar e identificar, olha, existe uma possibilidade muito grande de um câncer aqui, tá? De novo, eu acho, pelo menos nos próximos anos, dificilmente vai chegar e falar o seguinte: toma aqui, ó, inteligência artificial, eu sou médico, faz aí para mim, eu vou para minha casa e você faz os diagnósticos todos. Não, não vai Não acontecer. vai, né? Não vai. O médico é imprescindível para isso, o olhar treinado, tal. O que vai conseguir fazer é talvez te entregar indícios de maneira muito mais rápida, Pode ser isso. É aquilo que tá? se a gente está conversando antes.
A gente tem uma visão, tem uma experiência, a inteligência artificial talvez não saiba aquilo tudo que você sabe como especialista na sua área, ou seja, ela aprende com você, não é isso? Exatamente. Então, ela pode sim ser usada, mas ela nunca vai poder te substituir. Olha, eu acho muito, mas muito difícil mesmo, né? Porque tem toda uma série de características humanas que eu Sim, considero muito difícil você chegar e trazer para dentro de um software. sim, Pelo menos, Fernanda, olhando aqui da posição onde eu estou, vamos dizer assim, nesse sim, ponto da história. Não vou claro, dizer que não vai acontecer, mas na minha percepção é muito difícil isso acontecer. com certeza. Vamos voltar aqui para a nossa conversa. Daqui a pouquinho eu vou abrir de novo, voltar lá no chat para a gente pegar mais Legal, legal. perguntas aí do pessoal que está acompanhando a live. Lembrando que vocês podem continuar mandando as perguntas, daqui a pouquinho a gente volta lá. Agora eu quero falar, a gente falou sobre a criação de negócios digitais, né? A gente estava falando Sim. sobre isso. Agora, como que os profissionais podem aproveitar a inteligência artificial para impulsionar as suas carreiras, né? Quais seriam as habilidades do futuro? Então, o profissional, ele consegue, todos eles, todos nós conseguimos já utilizar a inteligência artificial para potencializar aquilo que a gente já consegue fazer muito bem, Uhum, né? uhum. Então, se você escreve bem, com certeza a inteligência artificial vai conseguir te dar um apoio, oferecendo outras maneiras, vamos dizer assim, de você melhorar o seu texto, né? Se você é um contador, se você trabalha com uma área que depende muito de dados, né? Você consegue entregar ali para determinada inteligência artificial uma quantidade de informações e ele te entregaria ali alguns insights que podem chegar e dar uma visão diferenciada daquilo que você tá ali no seu dia a dia. Sim. Se você é dona de casa, vamos dizer assim, Vamos, né? vamos falar, porque a gente. Vamos. Não é porque não é um trabalho remunerado que não é um trabalho. É um Não, trabalho e e enorme. árduo. Exatamente. E que não tem fim. Eu coloco assim um exemplo que eu usei no meu dia a dia. Falei assim, gente, o que vai ser o meu almoço do próximo domingo? E falei assim, Não olha, me é? dê algumas indicações. E assim, é uma coisa fenomenal que às vezes você tá sem criatividade. E ela tá ali, Sim. 10 pratos aí, escolhe um para você fazer. Não é mole, não. Não é? A gente consegue. É para todo mundo. É A minha verdade. filha de 8 anos, ela usa a inteligência artificial para aprender coisas novas, Que para bacana. ampliar o conhecimento dela ali. Isso é muito bom. Vistoriado por mim, tá? É. Eu estou Não, do lado tá dela. certo. Cuidado, papai, cuidado, Certíssimo. mamãe. Não vai deixar soltar inteligência artificial na mãe do seu filho, Verdade. na mão do seu filho, né? Sem uma precaução. Verdade, verdade. A gente está falando de habilidades, então vamos lá. Vamos resumir então essa nossa conversa aqui. Seria importante, digamos assim, a gente aproveitar algumas soft skills, né, algumas habilidades que você já tem dentro daquela sua área, com o pensamento crítico, criatividade, aproveitando o que a inteligência artificial tem para somar a tudo aquilo que você já traz, aquela bagagem que você já tem profissional, você vai aprimorar com a inteligência artificial, seria isso? Use-a como seu segundo cérebro. Perfeito. É capaz de resolver coisas muito mais rápidas por você, tá? Mas vai resolver coisas que, obviamente, você sabe por onde está passando, né? Perfeito. Não adianta nada eu chegar assim, beleza, agora eu quero fazer um atendimento médico e eu vou usar o chat GPT para isso. Não funciona. Não, Entendeu? não funciona. Não faça isso. Isso é o médico que faz. Vou desenvolver um sistema. Beleza. Você consegue fazer, dar os passos iniciais, mas você não está preparado para isso. Mas utilize como seu segundo cérebro, sim, né? Para resolver coisas mais rápidas para você poder ser mais criativo. Eu acho que esse é o ponto. O ser humano, ele é criativo por natureza. O que acontece, às vezes, ele fica tão preso às suas atividades rotineiras, Sim. manuais, que ele
não consegue ter tempo para ser criativo. É verdade. Às vezes as preocupações também do dia a Exatamente. dia, né? Uhum. Daquele corre-corre, a entrega, as pressões do próprio trabalho não te deixam ser criativo. Exatamente. E aí, o que é? Você usa a inteligência artificial para criar tempo para você. Perfeito, muito bom. Você acabou de dar um exemplo prático demais do nosso dia a dia, né? Como, por exemplo, escolher o cardápio da semana para as donas de casa que ficam, às vezes, sem criatividade. Eu sou uma delas, quando tem que fazer ali o almoço de cada dia. Ai, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Já não tenho mais criatividade, já enjoei da minha comida. Mas e aí? Vamos dar uma dica agora da Versa. No dia a dia da Versa, como que vocês como que vocês utilizam, né, a inteligência artificial no dia a dia para aumentar a produtividade e também otimizar tarefas? Isso, vamos lá. Um dos pontos que eu trabalho muito especificamente, tá? Todos os nossos produtos, os nossos sistemas, eles geram uma quantidade muito grande de informações. Sim. Tá? E o que de repente eu tô empenhado ultimamente? Eu preciso saber o seguinte: onde os meus clientes estão tendo situações que eu posso melhorar, tá? No uso do meu sistema, né? Então, todos eles têm essa grande massa de dados. Sim. De diferentes áreas. E o que eu consigo trabalhar? Olha, está aqui um grande conjunto de informações onde o meu cliente, por exemplo, precisa atender o cliente dele. O que esse cliente, do meu cliente, vamos dizer assim, Sim, né? sim. Como é que ele está acionando o meu cliente? Com isso, o que eu estou conseguindo fazer? Eu estou conseguindo atacar alguns pontos que são uma dor do meu cliente sem que ele precise até mesmo me acionar. Então, eu consigo antecipar alguns movimentos em função disso. É algo que eu teria muito mais trabalho sem a inteligência artificial para poder evoluir, para me ajudar nisso. Então, olha, aqui, se eu automatizar isso para o meu cliente, ele vai atender melhor quem precisa do meu software lá do outro lado. Com certeza. Então, esse é o ponto. A análise de dados é um ponto primordial para a gente ali no uso da inteligência artificial. Muito bom. Glauber, vamos falar agora dos desafios e a ética no uso da inteligência artificial. Né? A gente sabe que são imensos os desafios que os profissionais e as empresas enfrentarão de agora para frente, uma vez que ela veio para ficar. E eu queria, assim, ao mesmo tempo que ela oferece, né, oportunidades, ela também nos traz desafios, especialmente em termos de automação de empregos. Né? Como que você enxerga essa transição? Aquilo que eu te falei. Você acha que a inteligência artificial vai tomar o lugar de seres humanos em contratações, em cargos dentro de empresas? Então, esse dilema, ele é secular, né? Vamos dizer assim. Desde quando surgiu aí a primeira revolução industrial, né? Os teares, meu Deus, vai acabar com... O homem será substituído pela máquina. Vai ser substituído pela máquina. E a gente tem vivido isso na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta revolução industrial. Verdade. O homem está aí. E o homem, sim, vamos dizer assim... E o homem, às vezes, o que acontece? Essas evoluções surgem até porque o próprio homem não quer mais lidar com aquele tipo de trabalho. Né? Então, será que de repente o homem queria realmente ficar ali horas e horas trabalhando na manufatura de roupas? A gente vê que não, né? Que no fundo antes precisaria de muito mais gente e as pessoas não estavam dispostas. Verdade. E hoje a gente continua enfrentando isso, né? Substituição do homem, novamente, não vai haver. O que vai acontecer é a máquina sendo utilizada em espaços em que, de repente, o trabalho humano é ineficaz, é ineficiente. E aí, o que vai acontecer? Outras oportunidades de trabalho vão surgir, né? Imagina, algum tempo atrás, a gente não existia nada como o Uber, né? É verdade.
surgiu uma outra oportunidade, um outro tipo de trabalho que não existia antes. Sim, verdade. Entendeu? Isso sempre vai acontecer. Vão um monte de O atividades. mototáxi. O mototáxi, um exemplo também aí da virada do século XIX para o XX, né? Tinham as pessoas que ficavam a cargo de ficar acendendo postes nas cidades, né? Nas grandes cidades. E aí surgiu a eletricidade, e aí? Pois Né? O que aconteceu? Não precisamos mais desse tipo de profissional, mas tantas outras surgiram, né? Vamos pensar aqui algo que é muito do nosso tempo, né? Os digital influencers, por exemplo, né? Era algo que talvez há uns 7, 8, 10 anos atrás não se conseguia imaginar que chegariam onde estão hoje. Verdade. Cumprindo um papel excepcional na sociedade, né? Pro bem ou pro mal, vamos dizer também, assim. Exatamente. Né? Mas é isso, eu acho que é um tipo de preocupação que a gente talvez não precise ter de forma tão grande, né? Surgirão outras oportunidades, surgirão outras funções para o ser humano poder trabalhar. Ou seja, as pessoas não precisam ter medo de que vai diminuir emprego ou, né, não vai acontecer isso. Com certeza não. Eu acho o seguinte, você sempre tem que se preparar. Qualificação é tudo. Exatamente. Se você, de repente, ficar, não, beleza, a inteligência artificial não vai me substituir, o Glauber falou. Tá, mas aí você senta lá e fica fazendo a mesma coisa que você fez a vida inteira. Sim. Só lamento. Verdade, verdade. Agora, em relação às questões éticas voltadas para privacidade, segurança de dados, responsabilidade no uso da inteligência artificial, a gente sabe, Glauber, que nem todos usam a inteligência artificial para o bem. Até que ponto nós podemos confiar que ela vai ter esse filtro, né, para essas questões, principalmente de privacidade? Isso. Olha só, essa questão do filtro é algo de extrema importância, né? Há alguns anos atrás, uma empresa, salvo engano, a Microsoft, começou a liberar uma inteligência artificial sua, né? Que a ideia era ir aprendendo, vamos dizer assim, com as interações. E no fim das contas, eles tiveram que desabilitar esse processo. Em função de quê? Em função do comportamento racista, que de repente o quê? As pessoas, elas às vezes fazem por uma provocação ou algo assim, começa a ensinar de forma adequada para essa inteligência artificial. E esse é um filtro importantíssimo que tem que ter. Vamos dizer assim, para os desenvolvedores de inteligência artificial. Saber, vamos dizer assim, o que de repente a inteligência artificial deve ou não assimilar. Sim. Entendeu? Para de repente chegar e conseguir fazer um bom controle dos resultados que podem ser trabalhados, né? E assim, de fato, hoje a gente já tem alguns pontos importantes que são tratados. As inteligências artificiais, muitas das vezes, elas evitam, quando elas percebem que algum tipo de informação que pode ser, vamos dizer assim, relativa a alguma pessoa ou algo parecido, né, eles já começam a ter um determinado filtro e meio que se recusar a receber aquela informação ou evoluir a conversa a partir dali, entendeu? Já tem esse tipo de filtro e isso é importantíssimo, porque o potencial de dano é enorme quando você tem esse tipo de ferramenta em mãos, né? Usando de forma inadequada. Eu estou abrindo aqui uma notícia, né, dessa semana que foi publicada em praticamente todos os veículos do mundo. Essa semana não, foi até esse mês passado, sobre os humanoides, né? O robô humanoide da empresa do Elon Musk. Deixa eu abrir aqui que a gente... Vou abrir aqui uma da Tesla, uma da Forbes, uma notícia da Forbes, falando aqui, ó. Peraí. A nova versão do robô humanoide desenvolvido pela empresa de Elon Musk foi apresentada na semana passada, conecta o mundo da robótica com o da inteligência artificial.
e ele assume ali um formato de ser humano. Me lembrou aqueles desenhos dos Dos Jetsons. Jetsons. Todo mundo quer Você ter uma lembra da Rose em Rose? casa, né? Me lembrou a Rose, que o nosso sonho, né? O meu sonho quando criança era ter uma Rose em casa. Mas aqui, é uma coisa que nos assusta, fala a verdade, porque robôs humanoides, aqueles que imitam a forma e expressões humanas, fazem parte do imaginário há muitos anos. Aí tá falando aqui o clássico Mágico de Oz, do escritor americano Lyman Frank Baum, já apresentava ao mundo a busca do gigante de lata por um coração. Nos anos que seguiram, foram centenas de tentativas de materializar aquilo que seria um robô perfeito. Na última semana, durante um evento na Califórnia, Elon Musk apresentou ao mundo alguns avanços do robô Optimus, desenvolvido pela Tesla. A primeira versão do Optimus foi apresentada em setembro de 2022, conhecido inicialmente como Tesla Bot, e então lida com o desafio de melhorar as suas capacidades de integração com a inteligência artificial. Em junho, Musk chegou a afirmar que o Optimus poderia levar a Tesla a valer 25 trilhões de dólares. Bom, o que você me diz sobre esse avanço? Esse avanço que é algo que a gente já imaginava que realmente iria acontecer. E o que esse avanço traz aí para o ser humano? Vamos falar assim, né? De tanto do lado positivo quanto do negativo, porque a gente sabe que tem um lado ruim também disso tudo. Isso. Eu acho que assim, a gente precisa trabalhar com esse tipo de situação de maneira, vamos dizer assim, com muito pé no chão, né? Sim, é um avanço extraordinário, né? Você ter algo, vamos dizer assim, né? Eu quase que disse alguém, mas não é alguém, é algo que dentro da sua casa, por exemplo, pode chegar e executar algumas tarefas que enfadonhas, que você de repente não tem nem oportunidade de trabalhar. Isso, sem dúvida, é um ponto positivo, né? Mas tem alguns outros que, vamos dizer assim, será realmente é o que a gente quer, né? Um dos exemplos que deram, você pode colocar para dar um passeio com seu cachorro, mas para que eu quero um cachorro então? Se eu preciso colocar uma máquina para passear com o cachorro, então eu não preciso de um cachorro. Sim. Tá? Então, é o tipo de situação, vamos dizer assim, ótimo para resolver algumas situações dentro da minha casa, né? E hoje a gente sabe o quão complexo, é conseguir alguém para te apoiar nos seus afazeres domésticos. Infelizmente, esse é um mercado que ele esgotou, ele está chegando ao fim. Exatamente. Não existe mais, né, a empregada doméstica que nós tínhamos antigamente. E é raro você ter uma pessoa que trabalha hoje de carteira assinada na sua casa. Elas não querem mais, a gente não tem mais essa mão de obra. Então, por isso que eu acho que os robôs, aqueles robozinhos que varrem, que aspiram, que passam pano e fazem tudo isso, é cada vez mais necessário. Exato. Esse tipo de investimento hoje, porque são questões que a gente precisa e não temos essa mão de obra no mercado. Aí eu acho que faz todo sentido. Exatamente. Eu tenho um robozinho desses aspirador, eu chamo ela de Rose. Você chama de Rose? Gostei. Eu sou doida pra comprar, eu ainda tô no aspirador de pó, por enquanto. Pois é, pode comprar, é legal. É legal. Eu fiquei com medo se valia a pena o investimento, porque me disseram que esses mais baratos não são bons, que tem que comprar aquele caro. Exatamente, eu acho que mas é um investimento que vale a pena. Vale, né? Mas então o que acontece é muito nesse sentido, né? A gente vive a nossa sociedade, né? A sociedade brasileira, ela ainda não chegou nos mesmos patamares que países como os Estados Unidos, por exemplo. Aqui agora a gente tá difícil conseguir esse tipo de profissional para nos dar o apoio que a gente precisa em casa, né? Lá já está assim há muito tempo. Então, faz todo o sentido do mundo algo como esse Optimus para dar esse tipo de apoio, para resolver algumas situações. Beleza, você pode colocá-lo para tomar conta de criança, cuidar do cachorro. Bom, aí eu acho que fica algo meio sem sentido. Fica sem sentido. Né? Não faz sentido. Até porque, como que você vai confiar um filho, um cachorro na rua com um robô? Exato. E aí entra situações dilemáticas, vamos dizer assim, né? Quase daquele filme Eu, Robô.
né? Como é que vai se dar a convivência desse robô Sim. com os seres humanos humanos, na rua? Porque o que, que vai acontecer, Fernanda? É, hoje em dia, por exemplo, em alguns países mais evoluídos, o que, que acontece? Você tem uma presença frequente do estrangeiro, por exemplo, né, na Europa, nos Estados Unidos, e esse estrangeiro ele já não é bem visto porque eles enxergam, algumas pessoas enxergam que está tomando o trabalho dos locais. Muito Sim. bem. O que, que você acredita que vai acontecer quando chegar um robô humanoide na rua? Com certeza. Vai ter esse Tá? mesmo preconceito ou até pior. Exatamente. O que vai acontecer é o que? Vai tentar danificar esse Sim. robô, quebrar esse robô, alguma coisa nesse sentido. Gera uma situação complexa na nossa sociedade, entendeu? O impacto vai haver, com certeza. Mas a gente está falando de avanços extremamente, vamos dizer, não vou falar assustadores, vamos falar assim, extremamente é, potentes, bizarros. Você Uhum. acha que no futuro a gente vai conseguir olhar para uma pessoa e não saber se ela é um robô, se ela é um ser humano? Vai, eu acho que vai. Nós vamos chegar nesse Nós, ponto. nós vamos chegar. Nós vamos chegar porque, vamos dizer assim, vamos pegar essa tecnologia que o Musk está trazendo para algumas outras já desenvolvidas, por exemplo, no Japão. Era um robô também, não tem a mesma capacidade de movimentação ali do Optimus, mas Uhum. ele consegue imitar perfeitamente as feições humanas. Entendeu? Então, é natural que a junção de uma tecnologia com a Com a outra outra, ocorra. sim. Então, sim, eu acredito que sim, É, vão haver, vai é haver um isso. primeiro passo. Esse robô é o primeiro passo para o que virá por aí, então. Exatamente, exatamente. E aí é Eu para tenho tudo. medo disso, eu te confesso que eu tenho. Não, mas a gente sempre tem esse medo. É natural. O complexo seria se você não tivesse medo, Nossa, né? você tá Porque doido. é uma É muito para minha mudança, mente. é uma mudança extraordinária que está acontecendo, né? Que a gente precisa Extremamente. sim, olha, ficar feliz, bater palmas, né? Mas E ficar com nós medo também. somos a geração que viveu essa mudança de era. Que a Exato, gente veio de uma era que não existia nem internet. exato. Nós somos a geração que vivenciou isso Nós tudo. vivemos a transição do analógico Isso para o pro digital. digital. Exatamente. Então, Exatamente. para a gente é muito assustador. Quem está chegando agora, vamos Para dizer, quem eles está já com vai 10 ser algo anos, mais natural, é meus filhos, extremamente né, meus natural. netos, mas para nós ainda é assustador ver, Sem dúvida. olhar para 30 anos atrás e olhar para hoje e ver como que o mundo mudou. Pois é, o nosso grande avanço ali foi o videocassete, né? Nossa, eu tenho. É, E- verdade. não é E foi verdade? tanta coisa depois disso, meu Deus do céu. Exatamente. Bom, nós já estamos indo para o nosso finalzinho aqui. Eu tenho algumas perguntas ainda. A gente tem aqui no chat mais uma pergunta que eu não consegui te fazer, mas eu vou fazer daqui a pouquinho. Uhum. Mas vamos falar sobre as principais tendências já e previsões, uma que nós já estamos conversando sobre isso mesmo, né? Eu queria que você deixasse um conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, assim, destacando a importância de se manter atualizado, para aproveitar mesmo as ferramentas de inteligência artificial para potencializar tanto os negócios quanto carreiras pessoais. Exato. Contar uma história muito pessoal aqui, né? Eu desde muito cedo, estudando sobre tecnologia, e eu lembro da minha primeira semana de aula num curso técnico de processamento de dados. No fim da primeira semana eu pensei, não, eu não vou dar conta disso, eu vou sair desse mundo, porque isso é altamente assustador. E eu tô falando de algo ali de praticamente 30 anos atrás. E eu fiquei assustado com o que eu via ali naquele momento. E, Fernanda, era algo rudimentar. A gente está falando de computadores à época que não tinha o décimo da capacidade de Verdade, processamento que o nosso celular tem. verdade. Entendeu? Então aquilo me assustou. É normal se assustar. É normal. Mas o que você não pode deixar é isso te paralisar, Uhum, né? Então existe a tecnologia, estude-a, tente entender como ela vai poder se aplicar ali no seu dia a dia, né? Procure, vamos dizer assim, conversar com as pessoas sobre
né? É isso aí. Entendeu? Acho que Leia, esse é o se informe, procure conhecimento. Na internet tem tanta informação sobre isso. Exatamente. E a própria IA, ela é capaz de te ajudar com Sim. relação a isso. Utilize todas as que você tiver ali ao seu alcance. Brinque com ela, né? Comece brincando. O primeiro contato que eu tive com a inteligência artificial foi justamente isso. Brincando, né? Sério? Não dá para de repente dizer, não, isso aqui não pode ser sério. Aí eu comecei a jogar algumas perguntas totalmente aleatórias e fui vendo, olha, faz sentido, Que né? legal. Me entregou resultados horríveis também, né? Mas a partir daí, o que acontece, Fernanda? Você começa a entender como é que você pode se apoiar naquilo, né? Existe inteligência artificial para tudo quanto é tipo de necessidade humana. Hoje elas estão muito focadas, se especializando. Uma inteligência artificial para te ajudar a desenvolver um texto, uma inteligência artificial para criar música. Sim, Inteligência artificial massa. para ajudar a criar música. Sim. Cria músicas horríveis, tá? É? Eu já experimentei. Totalmente sem nexo, Sim. mas indo muito no sentido daquilo que você solicitou, né? Então, ao tomar esse tipo de contato, você vai conseguir se evoluir, né? Vai conseguir entender aquilo e vai conseguir aplicar com maior facilidade dentro da sua área de atuação. Seja você um contador, seja você um advogado, seja você um engenheiro, né? Tenha esse contato. Saber dar o comando também é importante, Exato. né? É aquela questão, né? Você tem, a que a gente falou anteriormente, do prompt, né? Quando você vai interagir com uma inteligência artificial, contexto é muito importante. Sim. Algumas das inteligências artificiais, inclusive, solicitam que você dê algum insight, dê algumas informações a seu respeito de como você gostaria de ter a resposta. Olha, eu gosto... Pode me fazer perguntas, tem algumas que você pode, inclusive, falar isso para ela, né? Se precisar, pode me fazer perguntas. Exatamente. E eu vou falar uma coisa, uma curiosidade que muito pouca gente, às vezes, se atina para isso. Você acredita que até mesmo a gentileza no trato com a inteligência artificial, ela vamos dizer assim, te ajuda. Vamos dizer assim, parece que você está sendo legal comigo. Os meus primos são muito engraçados. Eles falam que só tratam ela muito bem, com muita educação. Porque se algum dia ela se revirar contra o homem, ele vai liberar e falar, olha, eu sempre te tratei bem, você não me trata mal, não. Você lembra, hein? Lembra de mim, hein? É bem por aí. Né? Se algum dia ela se voltar contra o homem e vier para fazer alguma maldade, ele vai falar para ela, olha... Lembra de mim, eu sempre te tratei com muita educação. Exatamente. Mas é muito por aí. E existem estudos já sobre isso, né? Que as respostas costumam ser, vamos dizer assim, melhor elaboradas quando você trata com o mínimo, vamos dizer assim, é incrível isso, eu vou falar, mas com respeito. Com respeito. Incrível, mas é verdade. Não, isso faz todo sentido. É da natureza humana. Retribuir com educação quando você é bem tratado, né? Com respeito, com educação, é natural. E a IA está seguindo por esse caminho. Exatamente. A gente tem que pensar que ela é um reflexo de nós. Exato. Então, precisamos tratá-la como tal. Não é isso? Glauber, tem mais uma perguntinha que eu não fiz aqui do chat? Deixa eu ler para você. Peraí, chegar mais pertinho. Como que as empresas podem se preparar para implementar soluções de inteligência artificial de forma eficaz? Olha, existem hoje já todo um conjunto de cursos voltados para, vamos dizer assim, dar apoio às empresas nesse sentido, tá? Existem vários recursos das próprias inteligências artificiais ou das empresas que fornecem inteligências artificiais de que você possa acoplar as soluções de tecnologia que você já tem com os recursos que ela pode te oferecer, né? Então, eu acho que é muito nesse sentido, né? De procurar ali entender o que tipo de inteligência artificial você precisa, né? Se você é uma pessoa que lida na área de engenharia, procurar uma inteligência artificial de música talvez não faça o mínimo sentido. Sim. Entendeu? Então, procure esse tipo de situação, né? Entender qual é a inteligência artificial que pode te apoiar melhor. E o que está acontecendo também dentro das próprias inteligências artificiais, tem surgido
vamos dizer assim, os plugins, né? As subinteligências artificiais. Uma inteligência artificial específica para te ajudar a criar códigos de programa. Então, é muito nesse sentido. Olha, eu preciso de fazer análise de dados. Tem inteligências artificiais voltadas para isso. Você entrega uma planilha do Excel e ele te ajuda a montar, por exemplo, faça os gráficos para mim. Olha só. Entendeu? Então, eu acho que é muito nesse sentido, de explorar muito, de estudar bastante sobre, entender um pouco dos rudimentos do que é uma inteligência artificial, né? Eu acho que isso ajuda demais. E procurar também exemplos de pessoas na sua área que já estão utilizando a inteligência artificial e entender como é que você pode também se aproveitar disso. Isso mesmo. Sempre trocar experiências, trocar figurinha é Exato. tudo de bom. É igual nós estamos fazendo aqui hoje. Exato. E isso você não faz com inteligência artificial, não tá? faz, tá isso vendo? você faz com um coleguinha, você faz com um concorrente seu, Isso. você faz com o seu cliente. Verdade, né? verdade. Não é Isso verdade? é muito bom. O olho no olho, ele Isso. tem o seu valor. Tem, exatamente. Acho que é um ponto que, beleza, que venha a inteligência artificial, que ela evolua, mas que nós continuemos, né, mantendo a nossa humanidade. Isso é o principal. Não acha que uma inteligência artificial vai te substituir, que um robô vai te substituir, porque não vai. Isso, muito bom, Glauber. Que delícia conversar com você. Que maravilha essa aula aí sobre inteligência artificial, sobre carreira, sobre negócios, como podemos explorar melhor, né, essa nova tecnologia a nosso favor. Foi muito bom essa discussão hoje. A gente explorou bastante aqui vários pontos. Espero que a gente tenha novas oportunidades de trazer temas como esse aqui e ter a sua presença conosco de novo aqui no Talentos e Negócios, que foi muito edificante mesmo. Ô, Fernanda, eu agradeço demais a oportunidade de ter esse bate-papo gostoso aqui contigo, né? De falar um pouquinho aí sobre a inteligência artificial, apresentar isso para o seu público, né? Espero que eles tenham gostado, aprendido alguma coisa. Tenho certeza que sim. E estamos aqui à disposição. Muito bom. Pessoal que nos acompanhou aí nessa live, que mandou as perguntas, muito obrigada também. Equipe aqui do Caracast, muito obrigada a todos vocês. E é isso, gente. Vamos continuar aí acompanhando. Gostou do episódio? Compartilha esse vídeo, compartilha com seus amigos, manda aí para as empresas, para os empresários, para os seus clientes, para vocês ficarem mais antenados em relação a essa tecnologia que tem tudo para nos favorecer. Basta sabermos utilizá-la. Não é isso, Glauber? Exatamente, Fernanda. Exatamente. É isso aí. Muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo episódio do Talentos e Negócios. Um beijão. Fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau.